bem, Léo? Beleza, e você? Estamos aqui novamente, Léo. A gente nesse estúdio. Outro dia. É outro dia. É outro dia. Então, Vocês já notaram que é outro dia, né? Vocês estão notando que é outro dia, que o Cláudio tá com outra roupa. Né? Essa boina aqui já apareceu algum tempo atrás, mas é outro dia. Também você tem uma coleção curta de boina, hein? Não, tem 8. Só que eu só trouxe 2 hoje. Ops, não era pra falar que era no mesmo dia. Não, né? você então, da próxima vez, traga mais boina. Bom, a gente tá cada um num canto agora. A gente inverteu de lugar. Nós mudamos de lugar pra ficar assim. Eu sei lá, pra não enjoar vocês também. Pra não enjoar e parecer que a gente tá gravando. Falar em enjoar. E eu tenho um tema hoje legal que a gente vai falar que deixou as pessoas enjoadas, né? Ou curiosas. Ou curiosas. Por que a resistência a experimentar coisas novas é tão presente no ser humano? Nossa, essa você pegou pesado. Essa daí você pegou pesado. É. Então, aí, bom, pode ser... Mas você tem 2 minutos para responder. Não, tá bom, tá bom. Então, pode ser traço de personalidade, né? Então, existe um dos Big Five, que são um dos 5 traços mais comuns de personalidade, que são mais estudados e validados pela ciência, que é a amabilidade, extroversão, abertura a novas experiências, conscienciosidade e neuroticidade. Tá? Então, experimentar coisas novas tem a ver, um dos 5 traços e tem a ver com, muito provavelmente, com receptores de dopamina no cérebro, que são os neurotransmissores que têm a ver com recompensa, antecipação de recompensa. Então isso pode ser uma coisa que leve as pessoas, umas serem mais abertas a novas experiências e outras menos. E também tem uma outra questão que é de vivência. O que a gente conhece, a gente está acostumado, a gente conhece os resultados daquilo que a gente está acostumado, então a gente tem uma tendência, e dependendo inclusive do contexto, contextos mais ameaçadores, a gente tende a optar por questões que a gente tem mais familiaridade, optar por aquilo que a gente tem mais segurança. Tá? Então tem questões contextuais e questões da natureza e das características dos traços de cada um. Essa questão, para mim, aparece como importante porque são questionamentos que os clientes muitas vezes fazem. Puxa vida, mas qual é a dificuldade dessas pessoas experimentarem a minha marca? Mas por que entende? É um custo elevado para gerar experimentação. Então... a gente tentando buscar em pesquisa algumas fragilidades que permitam com que as empresas explorem de alguns caminhos para que então o consumidor venha a experimentar uma nova marca. Uma marca, aí tem uma outra questão que é o seguinte, porque marca é uma experiência, tem muito a ver com a experiência das pessoas com aquele produto, aquele serviço. Né? Aquela experiência recorrente e o quanto aquilo está satisfazendo os seus desejos, o quanto aquilo tem positivamente ultrapassado as suas expectativas. Então, o sonho de qualquer marca é que a gente compre o produto sem pensar, ou seja, sem precisar comparar. Né? Lá no que dizem lá no sistema mais automático do cérebro, etc. Sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 e sistema 2, aquele mais emocional, intuitivo. Tá? Então, é o sonho de consumo de qualquer um. Compre o meu produto sem pensar. Esse é o nosso tema. Essa conversa toda, porque... Toda essa enrolação... Essa enrolação para chegar no assunto que eu acho que você vai gostar muito. Que se experimentar. Se experimentar. Que é o caso... do que a gente chama dentro dos estudos quantitativos, perfeito, mas que a gente fez também um modelo quali aí nesse projeto, final, que é um estudo experimental. Então, Léo, estudo experimental. Tá, então vamos lá. Estudo experimental é o ápice de qualquer estudo quantitativo. É o tipo de estudo que a gente pode atribuir causa e efeito. Né?
Então, se a gente pegar os estudos experimentais, você vai pegar isso em ciências duras, na química, na física, etc. Você mistura moléculas, coloca um catalisador, vê como se isso vai acelerar ou retardar uma reação, e essa reação vai acontecer dentro de um laboratório, vai chegar no produto tal. Na física também, mas a gente usa muito em ciências sociais aplicadas, não tanto quanto em medicina, que um estudo experimental é um estudo que você faz para o desenvolvimento de um medicamento, desenvolvimento de uma vacina. Num estudo experimental na medicina, você vai ter grupos de pessoas vão receber um placebo, que é algo inerte, outras pessoas vão receber um princípio ativo. Ninguém sabe, num bom estudo, o que é placebo, o que é princípio ativo, porque senão eu estou administrando em você. Você está recebendo um remedinho. Aí eu dou uma dica, isso aqui é o remedinho de verdade. Mesmo sem eu perceber, eu posso estar te dando indicações que você está recebendo o remedinho. E depois o que acontece? E você está avaliando como, o que a gente chama de uma variável dependente, como resultado, quanto a pessoa vai se sentir melhor, quanto a dor de cabeça vai melhorar ou piorar. Qual é a questão do estabelecimento de causalidade? Eu dei pessoas diferentes, de grupos parecidos, não sabiam o que estavam tomando, se era placebo ou princípio ativo. Essas pessoas declararam o quanto melhorou a dor de cabeça. Se não tiver diferença estatística nessa declaração entre quem tomou o placebo, o princípio ativo e quem tomou o placebo, a gente não pode dizer que o princípio ativo funciona. Porque num experimento a gente tem que ter uma variável manipulada. Manipulada no sentido de alterada. No medicamento é placebo versus princípio ativo. Todas as outras têm que ser mantidas constantes. Por quê? Porque se tudo varia, a gente não pode depois dizer de onde veio a variação. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, e em ciências sociais aplicadas a gente faz isso. E esse estudo doce que eu vou comentar que agora, você vai comentar, a variável era o gosto. A variável eram 2 tipos de açúcar. Era 2 tipos de grãos de açúcar com granulometria diferente. A variável várias. Dependente. Não, eram várias. A gente colocou 7, 8 atributos depois. Então, o que eles que tinham? Existiam 2 tipos, que nem placebo e princípio ativo. 2 tipos de açúcar. Um moído, refinado, com uma granulometria que é comum, que a gente está acostumado, e outro um pouquinho diferente, que ia trazer uma belíssima economia para o produtor. Exatamente. Né? Eles falaram, gente, encontramos a melhor coisa, porque temos uma tremenda, eu ia falar uma puta economia, mas pega mal, então uma tremenda economia. Isso. No processo produtivo, agora vai. O EBIT vai lá para cima. E a gente quer saber o que os clientes acham. Aí também, bora testar. A situação era assim, que tal a gente ir lá e perguntar para o cliente, quem sabe a gente está certo nisso mesmo. E aí a gente falou... Chama lá Quorum Brasil para a gente E a gente conversar. falou, não é bem assim para perguntar para o cliente. A gente tem que fazer as pessoas experimentarem os 2 sem saberem, né, e depois compararem. Sem saberem, inclusive, a marca. Sem saber marca, aliás, ninguém sabia a marca. Né, sem saberem o que estava acontecendo, fazendo algo que eles estavam acostumados e depois pedir para as pessoas compararem uma série de características desse açúcar. A gente selecionou 30 famílias com pelo menos 4 pessoas, que alguém ia assar 2 bolos usando o açúcar X e o açúcar Y, sem saber o que era açúcar X e açúcar Y. Depois esses bolos iam ser avaliados. Esses bolos, assim, o ato de cocção ia ter uma série de coisas para preencher a respeito de um, a respeito do outro. Só eu sabia qual era X e qual era Y. Né? E depois 4 pessoas iam provar. Iam provar um, responder um questionário, tomar uma água, provar outro, responder um questionário. E tinha que, eu lembro que havia um filtro também de que
seriam pessoas que estavam acostumadas a fazer bolo para a família. Não, isso. E aí também tinha uma coisa, o cliente falou, a gente pode passar uma receita. Eu cheguei, aí nessas coisas eu sou chato. Né? Então, não, se vocês passarem a receita, tem a familiaridade das pessoas com a receita. Então, o que a gente fez? Cada família, fosse o cara, ou o marido, ou a esposa, quem fosse assar o bolo, ia fazer um bolo que estivesse acostumado a fazer. Então a gente tomou esse cuidado, sem calda, sem cobertura, pelo mesmo motivo. Temperatura. Os bolos têm que ser servidos frio. Então tinha que assar à tarde, deixar esfriar para o pessoal comer no final da tarde. Cada família... tinha um pesquisador na casa. Lá na casa, o tempo todo. Então, o tempo todo. 40 famílias, 40 pesquisadores. E poderia ter uma outra coisa que viessem a nos perguntar, que seria, mas quem comeu primeiro um bolo, quando foi comer o segundo, estava com menos fome. Isso pode influenciar a percepção de um por causa do outro. Aí o que a gente faz? Um rodízio. Em metade das famílias começaram com bolo Y e outra metade com bolo X, que aí você neutraliza essa coisa de primazia de quem veio primeiro ou de recência de quem veio depois. E aí a gente foi comparando. Olha, no atributo de maciez do bolo, o açúcar tradicional e o açúcar novo, um teve uma nota, outro teve outra nota. A diferença entre essas notas tem alguma coisa que a gente chama de significância estatística? Sempre coloca no estudo se tem ou se não tem significância. A gente só não precisa complicar para o cliente para explicar isso aí. Então a gente pode dizer que isso aqui, a gente pode acreditar nesse troço. Né? Aí o que aconteceu? Nos poucos ou único atributo que a nota do açúcar novo foi mais alta, não deu significância estatística. Ou seja, parece que mas a gente não considera. Agora, em todos os outros, o açúcar tradicional ganhou e a diferença tinha significância estatística. E a gente sabia, não vão gostar. Mas é muito melhor do que perder dinheiro lançando uma coisa que as pessoas não vão comprar depois. Não vão comprar. Então, para nós era muito claro. Seguiu todos os protocolos. É como se fosse um experimento científico feito num laboratório. Aí eu fui fazer a apresentação dos resultados. E aí o cliente olhou e não gostou. Por uma razão bastante importante, porque eles já tinham começado a produzir aquele açúcar em larga escala. Aí surgiu uma seguinte situação. Bom, onde foi feito o projeto? Em São Paulo. Bom, mas a gente não é líder de mercado em São Paulo. Então o problema é a praça. Aí eu assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pro Rio de Janeiro. E aí vamos pro Rio. E tá bom. Mas bolo não, porque o problema também era o bolo. Aí nós fomos pro Rio de Janeiro. Aí vamos matar o carteiro. Vamos matar o carteiro que trouxe a conta. Ainda bem que mantiveram a gente. Mantiveram, né? Mas vocês mesmos. Mas vamos fazer no Rio e vamos fazer diferente. Aí eu lembro que era café. Não, mas aí foi grupo focal. Isso. Aí a gente partiu pro grupo focal. Aí com outro cuidado também de que era uma pessoa Uma pessoa fazendo todas as receitas. Todas as receitas, tá? E ninguém sabia, meia dúzia de grupos focais, e ninguém sabia como era feito. Então aí elas iam experimentar uma série de coisas. Uma série de produtos. Aí era café com açúcar, café, suco, tinha chantilly, pudim. Acho que é isso. Eram esses. Aí o interessante é que deu exatamente a mesma coisa. Foi assim, arrasador, perdia em tudo. Perdia no cafezinho. É aquilo assim, no começo era ruim, agora a gente voltou ao começo, né? Então perdeu no cafezinho. Tem uma coisa muito importante para a gente lembrar, que tanto no estudo experimental quanto no grupo focal, que também não deixava de ser um experimento, né? Porque tinha a alternância do ingrediente, ninguém sabia o que estava sendo testado. Não. Se era farinha, se era açúcar, se era manteiga, se era café, ninguém sabia. Fizemos as análises e aí surgiu a seguinte situação, que a apresentação
o CEO da empresa pediu para ver a apresentação e não deu tempo de contar notícia ruim para as outras pessoas, até para se prepararem para o que viria pela frente. E foi uma situação muito constrangedora, porque do outro lado, foi tudo online, estava um diretor industrial, que estava certíssimo de que o negócio ia dar super certo. Mas aí teve uma solução, né? Que foi vender este açúcar para outras empresas, aí foi para o mercado B2B, acabaram dando um jeito, mas para o varejo esse açúcar não adoçou nada. Não adoçou nada, esse não deu certo. Esse é o nosso case de hoje aqui, que a gente queria contar sobre esse negócio. E a gente seguiu todo um roteiro. Então, assim, quando a gente está manipulando nesse sentido de alterar uma variável, todas as outras têm que ficar constantes. Então a gente tomou todos os cuidados para poder dizer, gente, não faz, que vai dar ruim. Vai dar ruim. E vai dar ruim aonde vocês são líderes de mercado. Exatamente. Porque não é a gente já sabia o que ia dar. Mas, poxa, quer continuar? A gente continua. Foi para ela fazer as outras coisas, seguindo os mesmos cuidados, para dizer que não ia funcionar. Então, se vocês entrarem numa churrascaria, vocês virem o carvão ou virem o gás, isso vai influenciar o sabor. Mas se vocês não virem, não vai influenciar muito. Então, esse é um que a gente queria contar hoje para vocês, é um pouco sobre esse que a gente chama de desenho experimental, ou seja, é um método de pesquisa para avaliar produtos onde você tem diversas variáveis que precisam ser controladas. A gente não pode criar nenhum elemento que venha interferir naquela avaliação do cliente, naquele produto ou serviço que eles estão testando. Dá trabalho fazer pesquisa. Dá trabalho, é o que mais é. E esse do experimento é o mais legal de todos. Mas é bem legal, dá trabalho. É mais legal. Dá muito trabalho para controlar tudo. Né? Hoje, então, esse é o nosso tema hoje. Falar um pouco para vocês desses estudos experimentais, desses cuidados que a pesquisa de mercado precisa ter. Se você tiver dúvidas a respeito, manda pra gente, manda pergunta, pode perguntar, pode experimentar, pode pesquisar e pode experimentar. E o Léo tocou no assunto de tinta. Vai ser legal porque num próximo episódio nós vamos falar um pouco para vocês sobre jornada de consumidor, de um estudo feito sobre tintas, sobre escolha. Foi bem legal isso daí. Tá? E então esse vai ser pro nosso próximo capítulo. Ou um dos próximos. E se vocês mandarem sugestões aqui de perguntas, a gente troca, não tem problema. A gente troca de camisa. Pode trocar. A gente troca de camisa, troca de boina. Troca de lugar. E podemos trocar de assunto. Falamos daquilo que vocês quiserem. Pode Combinado? Trocar, é isso aí. Pode perguntar, pode trocar. Vamos dar tchau ali. E pode dar tchau, então. Aí os dois. Tchau, pessoal. Obrigado, um abração. Até o próximo Pode Pesquisar. Tchau, tchau.